Olá, boa tarde. Meu nome é Flávia Fernandes, sou médico oftalmologista, especialista em glaucoma clínico, cirúrgico, córnea e doenças externas oculares. A lágrima ou filme lacrimal, ele é produzido pelas glândulas lacrimais e ele tem uma importante função no sistema visual. Ele funciona como se fosse uma lente de contato. Quando sua integridade está perfeita, traz uma qualidade de visão excelente. E eu costumo comparar esse mecanismo como se fosse um para-brisa de um carro. Quando ele está limpinho, o meio externo, a imagem está perfeita. Também é importante sabermos que a lágrima ela é composta por 3 camadas, sendo a mais externa composta pela gordura, que é produzida por glândulas presentes em volta da pálpebra e também é composta pelo muco e também pela água. Essa mistura desses componentes trará perfeita harmonia que ela vai exercer suas funções, que seria de lubrificar, limpar e proteger a superfície ocular. Outra coisa que é importante sabermos é que o filme lacrimal ele é mecanicamente distribuído na superfície ocular através do ato de piscar. E isso é um controle neurológico. É uma doença multifatorial caracterizada por anomalias na produção e na qualidade dessa lágrima. Consequentemente, levará a um ressecamento na superfície ocular, na córnea e da conjuntiva. Ele vai apresentar um desconforto muito grande, consequentemente, está relacionado a esse atrito da pálpebra sobre a superfície e vai levar a um distúrbio visual. Os sintomas estão relacionados normalmente a um vermelhidão, lacrimejamento, uma sensação de areia, ardência. Tem pessoas que referem uma coceira que chamamos de prurido e até mesmo uma sensibilidade maior à claridade, que também damos nomes de fotofobia. Normalmente, uma pessoa pisca em média de 15 a 20 vezes por minuto. E algumas circunstâncias fazem com que essa pessoa diminua essa frequência para 5 vezes ou menos que isso. E essa exposição do olho faz com que haja uma evaporação excessiva da lágrima, faz com que haja alterações importantes e lesões na córnea. Esses fatores que levam a essa diminuição do piscar pode estar relacionado a fatores ambientais, fatores externos, como, por exemplo, um tempo quando está muito seco, muito quente, ou quando a pessoa está fazendo o uso de um ar-condicionado, ventilador, e fatores relacionados a alterações de distúrbios palpebrais seria, por exemplo, uma sequela de um AVC, paralisia facial ou até mesmo uma sequela de um trauma palpebral. O diagnóstico é feito através das queixas do paciente, que eles nos procuram através de uma consulta oftalmológica e vêm referindo daqueles sinais e sintomas, e vamos fazer essa avaliação mais aprofundada na lâmpada de fenda, onde vamos usar alguns colírios, que são, muito deles, corantes, vão avaliar, nos dar informações de como está essa integridade da lágrima. E o outro recurso que nós fazemos também o uso durante a avaliação é o teste de shimmer, que vai avaliar e quantificar essa lágrima produzida pelo olho do paciente. Como o olho seco é uma doença multifatorial, nós temos primeiramente que avaliar qual que é a causa desse olho seco e tentar tratar por aí a causa primária. Posteriormente, vamos estar associando a outros tipos de tratamento. Quando é um sinal e um sintoma mais tranquilo de olho seco,
começamos inicialmente fazendo uso de uma lágrima artificial. Quando os sinais e sintomas são mais exacerbados, podemos fazer o uso de mais algumas outras medicações, como, por exemplo, os colírios que são anti-inflamatórios. Só que essa medicação precisa ser monitorada por um médico especialista que possa fazer esse acompanhamento. É importante a gente estar orientando os pacientes de que não pode estar fazendo uso de medicações compartilhadas. Às vezes um colega, um vizinho, faz o uso de uma medicação e acaba compartilhando esse tipo de colírio. E muitas vezes pode trazer alguns malefícios para o paciente ou até disfarçar esse olho seco e depois acabar piorando. É importante sabermos que o ômega 3 ele é um suplemento alimentar muito importante, só que ele não está presente na nossa dieta alimentar do dia a dia. Quando o paciente apresenta esses quadros muito exacerbados, orientamos fazer essa suplementação para melhorar a qualidade desse filme lacrimal. Também orientamos os pacientes, quando fica muito exposto a ar-condicionado, ventilador, não colocar na direção dos olhos. E se ficar muito tempo nesses ambientes, fazer pausas a cada 1 ou 2 horas, se possível, colocar lágrima artificial nesse olho, de preferência recomendado por seu médico oftalmologista, e também, se for mais possível, colocar um umidificador nesse ambiente, porque como o ar-condicionado ele tira a umidade do ar, o umidificador consegue repor um pouquinho essa deficiência. Quando o paciente ficar exposto em meio externo, o sol, é interessante também fazer o uso do óculos escuro para proteger um pouco mais os olhos que estão um pouco mais expostos. Eu aconselho o paciente que tem o olho seco fazer um acompanhamento periódico com o seu médico oftalmologista, porque se ele não fazer esses cuidados, é possível desencadear alterações na córneas, lesões, e isso vai interferir na qualidade e na quantidade de visão do paciente de forma definitiva ou até mesmo passageira.